Papo em Dia vai conversar com vocês sobre a situação do estado do Rio de Janeiro. E eu vou tentar fazer uma reflexão com vocês aqui para a gente tentar entender o porquê que tantos querem ser governador de um estado que, comparando com uma empresa privada, ele está quebrado e falido. E é isso que a gente vai falar agora. Mas antes, vai lá, se inscreve no canal, dá um like, comenta, compartilha, manda a sua sugestão sobre aquilo que a gente vai falar agora, para a gente ter e manter o nosso papo sempre equilibrado e de bom senso. Gente, o Rio de Janeiro hoje, o estado do Rio de Janeiro hoje, deve, por força de uma liminar no Supremo Tribunal Federal, 4,9 bilhões à União. Se não houvesse essa liminar, se essa liminar cair, a nossa dívida passa para quase 12 bilhões. 12 bilhões. O governador Cláudio Castro, ele pegou o estado com uma dívida de 3, aumentou para 12. O Rio de Janeiro, que já foi produtor de laranja, coco, agropecuária, indústria pesqueira, hoje o Rio de Janeiro vive de royalties de petróleo. O Rio de Janeiro é responsável por 73% do petróleo nacional e 53% do gás natural. E vive disso. E é isso, me parece, que as pessoas querem pegar, querem ganhar dinheiro com isso. Porque vereadores, prefeitos, deputados, governadores no século XXI inteiro, quase todos são presos aí por fraude, são acusados de corrupção. Não temos políticas públicas no estado do Rio de Janeiro que satisfaçam o povo, nem um pouquinho. E a roda continua a girar. Então nós tivemos só no século XXI, o Garotinho foi preso, Sérgio Cabral, não precisa nem falar, Pezão, que já voltou para Piraí aí e continua também nesse negócio, que também foi preso, Wilson Witzel, que sofreu impeachment. Aí vem o Cláudio Castro, que no governo dele caiu de paraquedas, porque não conseguiu nem se eleger vereador no Rio de Janeiro, mas como foi vice do Witzel, caiu de paraquedas no governo do estado, esse ignóbil. Escândalo de CEPERJ, fraudes na corrupção eleitoral. O Rio de Janeiro tem estado pessimamente representado em todos os seus âmbitos. Os municípios do Rio de Janeiro só não estão quebrados em função dos royalties e do governo federal, que faz os seus repasses. Porque, vejamos, hospitais públicos estaduais, péssimos. Segurança pública, não precisa dizer. O que mais? Escola, péssima. Calçamentos, transportes, nada funciona, não há serviço público eficiente no estado do Rio de Janeiro e, salvaguardado algumas devidas proporções, também nos principais municípios. Então você vai em São Gonçalo, é um caos. Niterói, tá, Niterói é um pouco melhor. Baixada Fluminense, horrível. Horrível. Você fala aí, Duque de Caxias, que é capital da saúde. Capital de que saúde? O hospital público não funciona, os postos são péssimos. As pessoas não têm direito a remédio, não têm direito a exames. Se você passar mal em Duque de Caxias, na capital da saúde, segundo o prefeito Netinho Reis, se você tiver um problema renal, você tem que vir para o Rio de Janeiro, porque lá não tem médico para isso. Não tem cirurgia de rins. Então, que capital da saúde é essa? Belford Roxo, lástima. São João de Meriti nem se fala, cheio de barricada nas ruas. Eu tenho amigos que moram lá que não convidam a gente para ir na casa deles porque não podem. Isso acontece também em Queimados e em diversos outros municípios. E um estado desse quebrado, com uma dívida de 12 bilhões, é alvo de uma briga política entre seu Washington Reis, que foi secretário de transporte do governador Cláudio Castro, que, no meu entender, não deveria ter sido exonerado por um governador em exercício. Aonde que o presidente de uma empresa viaja e aquele que ocupa o lugar dele toma decisões de mandar embora pessoas da confiança, em tese, do titular. Um secretário de Estado, ele é da confiança do governador. O governador viaja, veio outro e até exercício, então Rodrigo Bacelar, e manda embora um secretário municipal, Washington Reis, antecipando uma disputa política. O Washington Reis, que está inelegível, procurando uma elegibilidade através de recursos, que eu acho que não deve conseguir, até porque está numa turma e o relator do processo dele é Flávio Dino,
Alexandre de Moraes, então acho que ali tem uma moralidade muito grande, mas é um direito dele discutir, nós estamos no Estado Democrático de Direito, então há uma preocupação do Rodrigo Bacelar com Aston Reis em antecipar uma eleição para governador no que vem. Mas por que esse afã, esse desejo de sentar na cadeira de um Estado que está quebrado? Quais são os objetivos que tem por trás disso? Quais são os interesses? Porque trabalhar para o povo por uma situação melhor não é. Não é. Qual é a experiência que Rodrigo Bacelar tem para poder almejar esse cargo? Não sei, não conheço ele de lugar nenhum. A única coisa que eu conheço do seu Rodrigo Bacelar é do escândalo do CEPERJ, que foi de quase 200 milhões para contratar cabos eleitorais para fazer os políticos e deputados do partido dele serem eleitos em 2022. O Aston Reis, também, com toda a experiência que tem, não prima por uma reputação política de caráter, de moralidade, de idoneidade. E o Estado do Rio de Janeiro, vejam bem, todos os dias tem notícias de corrupção, de fraude. A polícia vem, prende, e a justiça vai, solta e nada continua. E tudo continua a acontecer como se nada tivesse havido. Então, por exemplo, o prefeito de Cabo Frio, operação de teatro invisível, 3 bilhões e meio de corrupção, quase a dívida do Estado hoje. Está todo mundo solto. Compra de voto e fraude no município de Duque de Caxias. Existe um processo com parecer do Ministério Público pedindo a cassação do atual prefeito. Está parado. A gente não tem notícia. O povo parece que, como Milo Fernandes dizia, não é povo, não é público, é plateia. Porque a gente fica esperando as coisas acontecerem sem um mínimo de satisfação. Cheio de fraudes, corrupção, e nada acontece. O governador Cláudio Castro não pede urgência disso. O presidente da Alerj também não. Os deputados estaduais, menos ainda. Até porque, na sua grande maioria, são pessoas semi-alfabetizadas, com linguajar parco, pobre, falam palavras de baixo calão dentro da Assembleia, do plenário. E aí eu estou botando Rodrigo Amorim, Pobel, Alan Passos e outros mal-educados, que perdem até a sua razão na forma como se colocam. As câmaras municipais são todos partícipes dos prefeitos. Muitos criticam Duque de Caxias e tem que se criticar mesmo. Agora o concurso seletista para professor foi suspenso pelo STF. Claro, não tem previsão orçamentária, não tem impacto previdenciário, não respeita o princípio da isonomia, não tem processo de caráter pedagógico. O número de vagas é completamente incompatível com o quadro de professores, quadro municipal, e mesmo assim os vereadores bateram palma para esse projeto. Aí vem a Justiça, através de uma briga do CEP, me parece, Ministério Público, e suspende o concurso. Processos seletivos feitos por WhatsApp, pela internet, contratação de empresas que a gente não sabe quais são. Então, o Estado do Rio de Janeiro, seus principais municípios, estão entregues a qualquer tipo de sorte. E eu quero dizer aos senhores, vai piorar. Não tem como melhorar, porque a estrutura sociopolítico-partidária, o sistema judiciário do Estado do Rio de Janeiro está acabado. Você passa na capital do Rio de Janeiro hoje, no centro da cidade, cheio de lugar para alugar, falta trabalho, falta renda. Então a minha reflexão aqui, infelizmente, não é para uma coisa propositiva, é a constatação de um mal. Estão matando o nosso Estado e a capital, a cidade maravilhosa. Manda para mim o que vocês acham e a gente vai conversando isso, porque a partir de agora eu vou voltar a fazer vídeos e bater papo com vocês toda semana, tá? Beijo no coração, paz e bem.